PCIe OCX, Cooler Master Master Gel Pro, Thermalright TFX ou TFX. Essa aqui eu já adianto, só salvou essa pazinha. Cryonaut da Thermal Grizzly. Qual dessas 4 pastas se deu melhor com esse notebook gamer aqui? Bem, eu fiz os testes, vamos mostrar aqui nesse vídeo, vou mostrar o repatch também e vamos ver qual dessas 4 aí se deu melhor. Então galera, eu sou o Tom, você está no canal Trimoritech e aqui eu estou sempre trazendo dicas e reviews sobre tecnologia e games. Então se você curte o assunto, já se inscreva, ativa o sininho e deixa o like que ajuda bastante a gente, valeu? Muita gente se depara com problema de temperatura no notebooks gamers, praticamente todos, tá? Não tem marca, não tem Acer, Lenovo, Asus, Gigabyte, todos eles esquentam demais. Salvo os ROG Strix que vem com metal líquido de fábrica, esses aí eu ainda não olhei muitos testes dele, mas a promessa é que ele vá dissipar mais calor aí. Mas vindo para os testes que eu fiz aqui, eu vou colocar o vídeo aí para vocês. Para abrir, para desmontar esse notebook, eu utilizei um cartão de plástico, depois de tirar todos os parafusos. Desmontei o bloco, tirei os parafusos ali, a gente tem 3 parafusos na GPU, 4 na CPU, 2 em cada cooler de cada lado, né, em cada ventoinha de cada lado e um mais embaixo no bloco da GPU também. Desparafusando isso aí, a gente tira o adaptador de vídeo, o cabo de vídeo. Antes de tudo, óbvio, desliga a bateria. Tirando o adaptador de vídeo, desconecta os fios da Wi-Fi. Eles vão passar pelo bloco também, você vai puxar eles aí. Com isso você já tira o bloco. O bloco ele tem meio que parece uma pasta térmica nas VRAMs, nas fases, tá? Bastante componente ali, esta pasta térmica aí. Tem alguns pedaços com thermal pad e a pasta térmica da CPU e da GPU. Eu não cheguei a fazer testes com a estoque, eu não cheguei a salvar os testes com a pasta que vem de fábrica, mas isso aí dá para você ter uma ideia fazendo o teste no seu próprio notebook, vendo como que tá. Esse notebook ele não conseguia bater os 70 watts com a pasta térmica de fábrica. Ele libera, o fabricante deixou liberado, a Acer deixou liberado até 70 watts para esse notebook, porém o padrão, quando você utiliza o Predator Sense, por exemplo, é ele trabalhar em 45 watts no modo normal e 56 no turbo. Só que mesmo em 56, se você estiver jogando, você tem um throttling aí. Nenhuma pasta conseguiu segurar os 56 watts jogando, tá? Mas em testes de FPU, em teste de renderização, que a gente não está usando ao extremo a GPU e CPU ao mesmo tempo, elas conseguiram se dar bem. Acontece que quando você está usando os dois, fica difícil aquele bloco que é tão estreito, né, tão fino no notebook, conseguir dissipar tanto calor de ambos, da GPU quanto da CPU. Então eu vou mostrar aqui os testes que eu fiz no AIDA 64, tem também teste que eu fiz no Cinebench R23. Primeira pasta que eu coloquei foi a PCIe OCX, em parceria aí com a Gelid. Eu rodei aqui o teste multicore com a CPU limitada a 45 watts e ela ficou aí na média de 3.5 GHz, de 3 a 3.5 GHz e uma média de temperatura de 60 graus. Bateu ali 61 na média. O teste é rápido, ele roda rápido aqui, porque com o multicore ele consegue renderizar rapidinho aquilo ali. Lembrando que os testes foram realizados sem undervolt, sem limitação de clock também. A limitação de clock se deu pela limitação do power. E também foi utilizado um suporte para distanciar o notebook da mesa. Inclusive eu fiz vídeo desse suporte aqui no canal, vou deixar o link aí no card, ok? No teste single core, a limitação sempre fica em 30 watts, porque um core não consome mais que isso, ele sempre fica na faixa de 30 a 32 watts. No Cinebench ele ficou, esse core que esquentou, ele chegou a 66 graus de média. Já no teste de FPU do AIDA 64, com essa OCX, a gente conseguiu uma média aí de 82 graus
também com a limitação em 45 watts e clock de 3 GHz. Se a gente fizer o estresse só na CPU, a temperatura reduz para uma média de 76 graus e o clock pode, com isso, pode aumentar para 3.8, 3.7. Mas os demais testes eu fiz só com o FPU mesmo. Agora já com a Cooler Master nesse notebook aqui, a gente tem aquela pegadinha do malandro. Se mostrou excepcional nos primeiros dias. Com essa pasta térmica eu consegui rodar com o processador teste de FPU aí, rodando a 70 watts de power do processador e uma média de 80 graus. Ele pegou num pico ali, claro, quando no Power Limit 2 ele ultrapassa 70 watts, ele dá throttling. Mas depois que ele limita a 70 watts do Power Limit 1, ele fica nessa faixa aí de 78 graus, 80, uma média de 80. Ele chega a bater 84, mas reduz de novo, com clock a 3.6 GHz, tá? 3.591, a gente considera 3.6 GHz. Rodei um teste ali de 5 minutos e ele ficou com essa média incrível de 80 graus. Mas caramba, faz esse milagre todo? Sim e não. Acontece que nos primeiros dias ela faz isso, só que ela é um pouco mais mole. Essa pasta ela não é muito rígida, ela é bem molinha. Então tem aquele famoso tempo de cura que as pessoas falam. Exatamente isso. Acontece que essa pasta, por ter essa consistência, você só vai ter o verdadeiro potencial dela, porque você não vai trocar pasta toda semana, né? 10 dias depois, a coisa mudou. Com 2 dias de uso, a temperatura já mudou para uma média de 88 graus, nos mesmos 70 watts. No Cinebench, no primeiro dia, ele chegou a bater, a média foi de 60 graus. E dias depois eu já não consegui mais manter os 70 watts. Ela já dava throttling o tempo inteiro. Ela tentava subir a mais de 56 watts. Sempre que disso acontecia, ela dava throttling. Então a temperatura parou de conseguir subir a 70 porque a temperatura começou a subir demais, dando throttling, e o processador voltou a limitar a 56 no máximo. E mesmo com 56 ele dava um throttling de vez em quando. Com um limite de 45 watts, a média foi de 65 graus, mas isso já depois do tempo de cura. Ela já tinha passado aí o tempo de cura, então os 45 watts é o real dela. Já a Thermalright, como você viu aí no início do vídeo, já dava para esperar o que estava por vir aí. Ela não segurou nem nos 70 watts, nem em 46 e nem em 45. Ela deu throttling em todos os testes. O que acontece? Eu comecei com 70, não deu, 56 throttling o tempo inteiro e 45 ela dava um throttling de vez em quando. Então ela estava na média ali de 85 graus, reduziu o clock, a gente conseguiu manter ali uma média de 80 graus. Então foi o que aconteceu, essa experiência que eu tive com essa pasta nesse notebook, tá bom? Prometendo 14 watts metro Kelvin, mas no meu caso não foi isso que aconteceu. Foi a pior pasta que eu testei dessas 4. Já a Cryonaut da Thermal Grizzly, ela conseguiu em single core 74 watts de média no Cinebench R23. Mesmo depois do tempo de cura, ela não tem praticamente tempo de cura, ela teve uma média de 88 graus no teste do AIDA 64, se mantendo em 70 watts. Ela dá de vez em quando um throttling ali, mas é questão de 1 segundo e a temperatura melhora de novo. Tanto porque 88 graus a gente já está bem próximo. Mas com este power, volto a dizer, jogando não tem como. Você vai ter throttling, então tem que limitar o power quando for jogar, se for usar pasta térmica no notebook, tá bom? GPU e CPU trabalhando ao mesmo tempo superaquece demais. Se você tiver com pasta térmica, você vai ter que ter uma limitação. Inclusive, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu mostro como você controla o power pelo Predator Sense, sem precisar de outros aplicativos, beleza? Então, se você ainda não viu, dá uma conferida aí. Vale muito a pena, você pode ter menos aplicações rodando aí e ter menos dor de cabeça, ter que ficar configurando direto, porque o Predator Sense traz ali pra gente um atalho muito fácil para mudar isso. Limitando a 56 watts, ele ficou ali
com 75 graus na média, teve um clock melhor de 3.8, 3.9 GHz. E a 45 watts a gente teve uma média de 66 graus. Isso foi a maior média que a gente teve de todos os cores. E clocks de 3 GHz. Então nos meus testes aqui, a que se deu melhor aqui foi a Creonaut. Recomendo, se você estiver querendo fazer um repaste do seu notebook, vou deixar o link aqui na descrição das pastas térmicas que eu fiz os testes. Se tiver algum da Amazon, vai ter o link para o meu site. Lá você clica em ver oferta e você vai poder acessar direto o link do produto, tá bom? Mas não para por aí, fica ligado no canal porque eu vou testar, não vai ser só pasta térmica não, tem coisa nova por vir aí. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like para dar uma força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!